A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Isaura, esposa do irmão Edivane, que sempre está aqui passando para vocês um momento de reflexão. Estou aqui hoje passando para os irmãos da parte de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração, sobre as mulheres caídas. Por que mulheres caídas? Porque eu tenho visto a extrema necessidade, Deus tem colocado no meu coração, a extrema necessidade que as mulheres têm tido de buscar Deus com todo o seu coração e todo o seu entendimento. Por quê? Porque temos visto, irmão, desde lá de Gênesis 3, do 1 ao 6, se depois as irmãs quiserem ler, que através de Eva, ela foi influenciada pela serpente a fazer com que o seu esposo pecasse contra Deus, pois Adão ele tinha recebido de Deus uma ordem, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E através de Eva, conduzida pela serpente, ela conduziu ao seu esposo pecar contra Deus. Assim também vemos Davi e Betseba, pois a sedução de Betseba, não porque ela quis, porque ela estava simplesmente tomando banho, mas vemos que através do seu corpo, ela fez um homem de Deus, que é conhecido, segundo o coração de Deus, a pecar contra Deus, pois ele pegou uma mulher que era casada, isso é adultério diante do Senhor, pecado contra Deus. Vemos também Salomão e sua esposa, as suas esposas, na verdade, porque foram várias, que vemos o quê? Que Salomão foi um homem que foi escolhido por Deus para levantar um templo de morada do Senhor, e por causa das suas esposas, das suas concubinas, das suas servas, ele foi levado à idolatria, que era um pecado grandíssimo contra Deus, um pecado que Deus abomina. Vemos também em Sansão e Dalila. Sansão foi um homem escolhido por Deus também, que ele era nazireu. Ele não podia cortar os seus cabelos, como as irmãs já conhecem a história. E por causa de Dalila, ele desobedeceu a ordem de Deus, contando o seu segredo, e através disso foi a sua ruína, a sua queda. Pois ele, quando buscou o Espírito Santo de Deus, ele viu que o Espírito Santo já ali não estava. Acabe e Jezabel. Acabe era o rei mandava, o rei ordenava o que poderia ou não ser feito. E vemos que através de Jezabel, ele foi simplesmente um rei manipulado, pois através de Jezabel, matadora de profetas, que mataram vários profetas de Deus, assim também perseguiu Elias, homem de Deus. Por causa de Jezabel, muitos profetas de Deus foram mortos, pois levava ela consigo o seu esposo nas suas mãos, e ele fazia tudo conforme a sua vontade. Assim também, irmãos, vemos o que? Abraão e Sara. Abraão recebeu a promessa de Deus, de um filho que Deus haveria de mandar, e vimos que através de Sara, por a sua pressa, por falta de fé da parte dela, ele foi conduzido ao quê? A se deitar com a sua serva Agar, e teve um filho não conforme Deus assim o tinha prometido, mas conforme a obra da carne deles, pois foi escolha deles. Depois Deus enviou Isaac, que foi a promessa realmente feita por Deus. Ló e sua esposa. Vimos que Ló ele foi retirado juntamente com a sua esposa e as suas duas filhas de uma terra que Deus disse que ia descer enxofre. E temos visto que a sua esposa, por falta de incredulidade, ela não obedeceu à ordem dos anjos, que foi: não olhais para trás e ide avante. E ela assim olhou e se tornou uma estátua de pedra, de sal. Ela se tornou uma estátua de sal até o tempo daquela época, e acredito que até o tempo de hoje. Em questão de quê, irmãos? Então temos visto, irmãos, que muitas mulheres, de muitos homens de Deus, têm se corrompido e têm levado à toa os seus ministérios, os seus esposos. Assim também eu vejo Jó. Jó é o mais lindo que eu vejo. Por quê? Porque Jó, em meio à tribulação, em meio às angústias, em meio a tudo que ele estava passando, a sua esposa, por falta de discernimento de Deus, por falta de busca do Senhor, também vemos que era um momento de muita tribulação sobre a vida dela. Mas sim, temos que pedir discernimento a Deus até nos momentos de tribulação. Então, a esposa de Jó, ela se deixou ser usada pelo diabo, olhando para o seu esposo, dizendo: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó, o que eu achei mais lindo de Jó, porque ele repreende a sua esposa no momento oportuno, que ele diz: falas como uma louca mulher, como tu queres o bem de Deus aceitar e o mal tu rejeitas. Então, irmãos, você vê que Jó, ele superou até o nosso pai da fé, porque o nosso pai da fé, ele era também para ter feito o mesmo com Sara. Ele era para ter dito: você não crê na promessa de Deus?
Deus assim o falou e Deus assim o cumpriu, porque ele era um homem que creu no Senhor. Então ele conhecia o Deus que ele servia, mas ele, por influência da sua esposa, ele se deitou com Agar, a sua serva, e não fez conforme assim Deus o tinha dito. Então, irmãos, a gente tem visto através de todas essas mulheres, todos esses atos, e acredito que haverá bem mais, mas esses foi o que Deus me colocou na mente para repassar para as irmãs. Então temos visto que muitas mulheres, por falta de discernimento, por falta de busca do Senhor, por falta de querer crescer juntamente com seus esposos, elas muitas vezes levam à ruína dos seus esposos, pecar contra Deus e fazer aquilo que não atrai o coração do Senhor. Então, irmãs, esse eu peço para as irmãs um momento de reflexão, para que nós venhamos, juntamente com os nossos esposos, buscar um crescimento, porque Deus diz que Ele é o nosso cabeça e nós somos a estrutura, não é verdade? Ele vai dizer que nós, o homem é de Cristo, o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e nós somos a coluna da casa. E diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Uma coluna, se ela não estiver bem estruturada, aonde, irmão? Em Cristo Jesus, ela leva a sua carga à ruína. Então, assim, eu peço alerta às irmãs e agradeço por essa rica oportunidade de estar repassando algo da parte de Deus para as irmãs aqui no celular, através da minha casa. Deus abençoe a vida dos irmãos e fiquem na paz.